Emma, Norman e Ray são 3 órfãos extremamente inteligentes que compartilham uma vida feliz e estruturada na Gracefield House junto com outras 35 crianças. No café da manhã, encontramos a mãe, Miss Isabella. Ela cuida das crianças com paciência e cuidado. Após o café da manhã, as crianças demonstram sua aptidão intelectual em uma série de testes, que Emma, Norman e Ray passam com notas perfeitas. As crianças então se envolvem em um jogo de etiqueta nos grandes campos verdes e entre as indústrias da floresta que cercam o Gracefield. Norman aparentemente desaparece na floresta sem ninguém capaz de encontrá-lo até que Emma acidentalmente tropeça nos limites externos da floresta e o percebe olhando para cerca de baixo nível na fronteira. Há uma discussão sobre como deve ser o mundo exterior, e as crianças se revezam sonhando com aquele dia desbotado em que são adotadas e finalmente deixam Gracefield. Uma das crianças mais novas, Connie, está sendo adotada naquele mesmo dia. Depois de um dia de brincadeiras e diversão, Connie se despede de sua família Gracefield e é deixada longe de casa por Isabella. Durante a limpeza, Emma se depara com o amado bichinho de pelúcia de Connie, o coelhinho. Sabendo que ela não pode fazer a transição para seu novo lar adotivo sem sua amiga mais querida, ela leva Norman e tenta devolver a boneca para Connie. A dupla segue para o portão onde um caminhão está esperando no corredor de pedra. Emma assume que se ela deixar o coelhinho na parte de trás do caminhão, Connie eventualmente o encontrará, mas quando ela vai colocá-lo, descobre uma cena horrível. O corpo sem vida de Connie, eles ouvem vozes de outra sala e imediatamente vão se esconder debaixo do caminhão. Horrorizados, eles veem uma figura que se parece com um monstro demoníaco. Ela e Norman lutam para abafar seus gritos de terror enquanto os monstros discutem como as crianças estão sendo criadas como carne de alta qualidade para monstros ricos e poderosos. De repente, um dos monstros chama a mãe e lhe diz para garantir que a entrega da mercadoria de alta qualidade ocorra sem incidentes. Em questão de momentos, o mundo inteiro de Emma e Norman foi despedaçado, revelando a terrível verdade de suas vidas. Percebendo que a Casa do Campo da Graça é na verdade uma fazenda que cria humanos como alimento para os demônios. Eles eventualmente escapam do corredor, correndo de volta para casa. Naquela noite, ela e Norman estão discutindo o que fazer a seguir, quando Norman sugere que eles devem planejar a fuga. Emma está relutante em não querer deixar as outras crianças lá para morrer. Enquanto isso, Isabella descobre o brinquedo de pelúcia que Emma havia deixado ao lado do caminhão quando fugiram. Emma mal consegue esconder seu olhar de terror ao ouvir e ver a mamãe pela primeira vez desde sua descoberta. Mas Norman lhe diz que eles têm que continuar sorrindo como se nada estivesse errado. Mamãe pode saber que alguém estava no portão para deixar o coelho para trás, mas ela não sabe quem. Durante a brincadeira, Emma e Norman concordam que a fuga pela floresta é o caminho mais seguro. Mas quando atravessam a cerca curta, logo encontram um muro de concreto maciço e sem costura. Coisas ainda mais complicadas quando uma menina se perde. Tudo que mamãe tem que fazer é olhar de relance para o relógio e ela sabe exatamente onde encontrá-la. Assim, agora elas sabem que a segurança é um pouco frouxa porque tem algum tipo de dispositivo de rastreamento implantado em algum lugar em seu corpo. De volta a casa, enquanto tinha um momento particular de luto ou Connie, mamãe aparece de repente diante de Emma, se perguntando por que ela tem estado menos alegre ultimamente. Ray acaba pagando fiança aos dois quando toca a campainha do jantar, mas quando Emma e Norman partem, mamãe lhes pergunta diretamente se eles estavam no portão na noite anterior. Eles alegremente dizem que não e isso é contra as regras e continuam, mas a mamãe está definitivamente desconfiada. Uma vez que estão sozinhos novamente, nenhum deles pode mais se conter em seu puro terror. Eles vão sair daqui. Eles só precisam de um plano. Esse plano envolve esconder um monte de roupa de mesa e um buraco de árvore perto da parede que eles usarão para fazer corda quando chegar a hora de escapar. Eles ainda têm 2 meses até que a próxima criança seja levada. Mas alguém seguiu a quantidade até o muro, felizmente para eles, é seu amigo Ray, que quer saber o que está acontecendo. Eles lhe dizem e para seu espanto ele acredita em tudo porque conhece Norman o suficiente para saber que nunca mentiria sobre algo como isto. Enquanto Ray está disposto a ajudá-los com um grande plano de fuga, é um grande problema com a insistência de Emma de que todas as 37 crianças estarão escapando. Mais tarde, Isabella apresenta uma nova criança chamada Carol e uma ajudante adulta chamada Sister Crone. Crone já está planejando tomar o lugar de sua chefe. Enquanto isso, Emma, Norman e Ray têm apenas mais uma variável difícil a considerar durante seus preparativos para o que já está parecendo um plano de fuga sem esperança. Quando lhe dizem para pensar como o inimigo em encontrar um lugar onde um dispositivo de rastreamento pudesse ser implantado, ela inspeciona Carol, a mais nova de São a Fazenda, e encontra um galo vermelho atrás de sua orelha. Eles concordam que é muito arriscado tentar destruir seus rastreadores de barba, pois isso poderia acionar o alarme para que eles se concentrem em tirar todos de lá primeiro. Um trio decide disfarçar a fuga como um jogo inofensivo de tag. Emma diz para trabalhar melhorando a condição física da criança enquanto Norman e Ray os treinam na maneira correta de sobreviver. Infelizmente, a irmã Crone está desconfiada de seus planos e pretende despachá-los antes da data oficial do navio para que ela possa acusar Isabella de quebrar o protocolo e agarrar o poder. Mais tarde, Norman e Ray juntaram as peças para determinar a existência de um traidor entre eles. Isabella promete a Crone que, se ela cooperar, será sua própria mamãe. Previsivelmente, Crone se empenha privadamente e resolve desocupar Isabella em vez de esperar para ser promovido. Enquanto isso, Emma, Norman e Ray continuam sua prática de fuga disfarçados de um jogo de etiqueta. Só que desta vez a equipe é liderada por crianças mais velhas e não por todos sozinhos.
O trio suspeita que Gilda ou Dawn seja traidora. Mais tarde naquela noite, o trio compartilha seu segredo com duas outras crianças, Dawn e Gilda, embora Norman opte por não contar que o MC Coney está morto. Norman mente que as crianças deixadas foram vítimas do tráfico humano, uma vez que a fria realidade pode ser demais. Gilda e Dawn finalmente concordam que uma tentativa de fuga é a única escolha. Ray não gosta de como Norman deixou de fora a verdade para Gilda e Dawn sobre todas as crianças morrendo e sendo comidas, mas para Norman, a fuga deve vir primeiro. Ele também montou armadilhas para Gilda e Dawn, dando-lhes diferentes locais para sua corda de fuga. Naquela noite, Emma finge dormir e observar como Gilda se esgueira do quarto. O que Emma não consegue ver através da porta é que alguém desliza um pedaço de papel debaixo da porta de Isabela com a localização da corda, debaixo da cama de Norman. Depois que o papel é entregue, Gilda visita o quarto de Crone e Emma escuta por trás daquela porta. As figuras ficam um pouco tensas lá dentro com as evidências vacilando entre Gilda ser a informante de Crone e não, mas no final, Gilda faz o que Emma esperava e se recusa a dar qualquer informação. Quando Norman e Ray revistaram os dois locais onde a corda estava escondida, Norman diz que não há nada debaixo da cama e Ray diz que isso deve significar que Dawn é a traidora. Só agora Norman está convencido de que Ray tem sido o verdadeiro traidor desde o início, já que ele era o único que sabia sobre este lugar. De sua parte, Ray não nega nada, mas ele explica que o fez porque tinha que ser feito. Norman concorda em perdoar Ray desde que ele também concorde em ser seu espião. Ray concorda, mas somente se Norman enganar Emma para pensar ou levar a todos. Além de Gilda e Dawn, os pequenos serão um fardo. Tanto durante como depois da fuga, Ray não passou anos sendo o informante da mamãe para que todos fossem mortos em uma tentativa de combustível para tirar todos de lá. Mais tarde, Ray se encontra com Isabela, dizendo-lhe que os outros continuam a usar a etiqueta do jogo como prática, mas focaliza Mama na irmã Crone como a principal ameaça. Mais tarde, Ray admite para Emma que ele é o informante da mamãe. Gilda e Dawn se sentem excluídas da maior parte da conversa particular entre as outras três, mas Gilda e Emma começam a observar mamãe mais de perto e Emma descobre que é uma sala secreta onde ela faz algo. Dawn está ansiosa para entrar lá, mas Ray pede cautela e Norman concorda, mas Dawn não sabe que Crone está morto, e por isso ele quer fugir e salvá-la. Para isso, ele e Gilda entram no quarto da mamãe e Gilda desliza para o lado na estante para revelar uma porta trancada. Dawn persiste em criar situações cada vez mais tensas para si e para Gilda, e está obcecado em aprender a verdade que os outros três não lhe dirão, então se ele roubar a chave da mamãe. Enquanto isso, Norman, Gilda e Ray concordam que para escapar e sobreviver, eles terão que reunir o máximo de informações possíveis sobre o mundo exterior e como poderão viver lá fora. Dentro de muitos livros na biblioteca, há peças de livros com o nome William e Irva, e várias palavras em código Morse. Se eles conseguirem descobrir a ordem dessas palavras, talvez consigam obter algum tipo de informação útil que a lei está tentando transmitir secretamente a eles. Isso dá às crianças a esperança de que possa haver outros humanos lá fora, resistindo à hegemonia demoníaca. Quanto a Dawn e Gilda, elas exploram cada vez mais profundamente as câmaras secretas da mamãe, encontrando todas as coisas animais e brinquedos que não só confirmam que o que Norman disse sobre os adultos serem maus, mas os fazem suspeitar que algo muito pior está acontecendo. Norman e Ray esculpiram Dawn e Gilda, mas eles sabem que ainda não conseguiram a história toda. Norman decide contar-lhe a verdade e já esperava. É muita coisa a ser tomada. Dawn e Gilda ajudam a roubar certos materiais que Ray menciona em seu relatório para a mamãe, detalhando a trama de Norman para matá-la. Norman diz a Emma que está mandando Ray alimentar a mamãe com informações falsas, para que ela acabe sendo mal orientada ou distraída quando eles fizerem sua fuga. Durante seu relatório, Ray também fica sabendo que quando o envio mensal ocorrer em janeiro, ele será o único a ser enviado. O tempo dele cresce curto. Resta apenas uma semana até a data acordada para a fuga, mas as crianças ficam um pouco descuidadas demais em sua conspiração aberta e a irmã Crone aparece de repente de trás de uma árvore para anunciar que sabe tudo sobre o que os 5 estão tramando. No entanto, ela está com raiva, nem ao invés disso ela os ameaça. Ela sugere que eles unam forças contra a mamãe. Naquela noite, Emma e Norman visitam Crone e lhe fazem uma série de perguntas às quais ela responde, mas eles também percebem que ela sabe mais do que revela. Enquanto isso, Ray recebe uma câmera instantânea de Isabela como recompensa por sua assistência. Mais tarde, mamãe informa a Crone que ela foi indicada como mãe para o plano 4 e tem que partir imediatamente. Quando ela apresenta suas provas à vovó, o plano de fuga das crianças de alta qualidade, ela encolhe totalmente os ombros porque as crianças ainda estão sob controle. Isabela, chamando a traição de Ray, de repente e inesperadamente termina o arranjo deles. Tranca-o em uma sala e usa seu dispositivo de rastreamento para detectar Norman e Emma. Quando Dawn e Gildes veem Isabela sair de casa, mas nenhum sinal de Ray, Dawn se levanta na casa, arromba a porta e liberta Ray, e os três vão para a localização de Norman e Emma o mais rápido que podem. Mamãe encontra Norman e Emma e rejeita seus sorrisos falsos, deixando de lado o fingimento de que ela se mantém há 10 anos. Ela também faz um apelo aparentemente sincero para que eles parem de resistir e simplesmente aceitem seus destinos. Quando Emma e Norman rejeitam o ultimato de Isabela, mamãe estala seu joelho como um galho, depois aplica amorosamente sua tala e a carrega de volta para casa. Mais tarde Isabela informa a Norman horrorizado que sua data de embarque foi marcada. Quando Norman propõe que eles prossigam com o plano de fuga quando Emma estiver curada, e sem ele, eles o rejeitam. Eles lhe dizem para desativar seu rastreador com o dispositivo que Ray acaba de completar e se esconder até que Emma se cure.
Então, todos eles escaparão juntos. Norman concorda com o plano na manhã seguinte. Norman executa sua fuga. Depois de prender a corda, ele a segura enquanto corre pela parede e consegue agarrar o parapeito superior e cessar. Uma vasta floresta se desdobra em todas as direções do outro lado. Se eles pudessem levar todos para dentro daquela floresta, os adultos teriam dificuldade em defini-los. Quando mamãe finalmente percebe que Norman não está por perto, ela verifica seu dispositivo de rastreamento e sua expressão deixa claro que não está funcionando. Mas para o horror de Emma e Ray, ela sorri e fecha o dispositivo e Norman emerge da floresta. Somente enquanto no topo do muro e olhando para o outro lado ele poderia descobrir a verdade, há um vasto e profundo penhasco entre o muro e a floresta de terra de uma distância que eles não podem esperar superar. Norman lhes oferece um raio de esperança ao notar que o complexo de fazendas ou plantas formam um hexágono, um lado do qual é o QG onde há uma ponte através do penhasco. Mas ele não vai se juntar a eles e sua mente será mudada. A cena das despedidas de Norman é dura. Todas as crianças ou estão em lágrimas ou mal se segurando, mas ninguém está sofrendo mais com a sua iminência do que Emma, que tenta dar-lhe o disjuntor do dispositivo de rastreamento. Antes que eles se separem, Norman lhe devolve o dispositivo de rastreamento e lhe diz para não desistir. Norman e mamãe caminham até o portão. Eles chegam ao portão e mamãe o direciona para o quarto para esperar, e é a última vez que o vemos. Emma e Ray são estripados pela perda de Norman. Os dois não parecem capazes de continuar, mesmo com o apoio de Dom e Gilda. Ray lhes diz que ele está cansado e não se importa mais. Eles podem fazer o que quiserem. Tanto as crianças pequenas como a mamãe tomam nota do estado de depressão constante da Emma. O tempo passa e o navio de Ray e a data chega. Emma acorda e o encontra na capela. Se ambos revelassem que eles têm agido ao redor da mamãe, fazendo a mamãe pensar que eles realmente desistiram. Ray discutiu com Emma sobre como incendiar a casa é a melhor maneira de eles escaparem. O primeiro então mostrou a Emma todas as latas de óleo que ele tinha escondido nos últimos anos, enquanto ele continuava a jogar óleo em cima de si mesmo, assustando a Emma. Ray explicou como ele tem esperado o dia para acabar com sua vida, pois isso serviria como uma distração para Isabela resgatar enquanto Emma e os outros órfãos podem fazer sua fuga. Enquanto o relógio soava meia-noite, o agora de 12 anos Ray acendia um incêndio. Emma correu precipitadamente em direção a Ray. Pouco depois, um grito alto pôde ser ouvido. Isabela foi atrás da agitação quando viu Emma deitada no chão, gritando devastadoramente o nome de Ray. Isabela verificou seu radar e notou como Ray está de fato dentro do fogo ardente. A primeira tentou apagar o fogo, esperando que ela ainda pudesse recuperar o cérebro de Ray. Quando Isabela ordenou a fuga de Emma, ela se virou e notou como ela já tinha desaparecido. Isabela usou o radar mais uma vez e tentou procurar a Emma, apenas para captar o sinal do transmissor da Emma de seu ouvido cortado no banheiro. Emma se juntou aos outros órfãos na floresta. Dom esclareceu Ray sobre como ele dourou, e Emma tinha colocado os órfãos mais velhos no plano de fuga. Ray lembrou como Emma o impediu de queimar e se matar e o esbofeteou. Tom e Lane entraram no refeitório e tinham embrulhado carne e os cabelos cortados de Anna e levantado roupas como chamariz. Emma revelou a Ray como meses antes. Norman contou a Emma sobre o plano de Ray para queimar-se e se preparar para contraplantá-la, o que significava que eles já estavam preparados para fugir. Como os órfãos mais tarde evacuaram a casa, Isabela conseguiu obter o dispositivo de comunicação. Enquanto ela ficava do lado de fora da casa, olhando para ele enquanto ardia no chão, Isabela começou a rir, enquanto ela afirmava alegremente como iria pegá-los todos os órfãos de volta. Antes que Isabela pudesse se mover, Philip temeu atrás dela enquanto rebocava seu vestido. Este último ficou chocado ao ver a presença da criança. Quando as crianças começam a subir o muro, Emma informa a Ray de uma mudança em seus planos. Em vez de resgatar a todos esta noite, ela está deixando todos os pequenos para trás. Emma está empenhada em voltar para eles e para todos os outros nos outros planos antes que suas várias datas de embarque cheguem. É por isso que pequenos enchimentos com a mamãe enquanto a casa arde, pisa enchimentos e sobre ela. E mesmo tendo apenas 4 anos, ele agora entende o que significa que Norman, Connie e os outros foram colhidos. Emma o deixa no comando e lhe diz para estar pronto para quando ela voltar. Há outra ruga no plano para a qual Ray foi mantido no escuro, o que significa que a mamãe foi mantida no escuro. Tudo isso usou a ponte muito óbvia para atravessar o penhasco. Em vez disso, Dom enfia sua pedra sobre uma porção mais estreita do penhasco, e a corda se enrola com sucesso sobre uma árvore. Ele zíperou as linhas ao ouvir a outra extremidade da corda e segura a segunda e terceira que as crianças usam foguetes de água para lançar. Ele também conseguirá distrair a mamãe o tempo suficiente para que quando ela soar o alarme os monstros vão para a ponte, e quando ela perceber que eles não estão na ponte, ela não chegue à sua localização até que Emma seja a última pessoa que não tenha feito a travessia. Emma dá um último olhar desafiador para sua ex-mãe e se despede antes de atravessar com o zíper. Em seu momento de derrota, aprendemos que Ray é o filho de Isabela. No final, mamãe parece estar orgulhosa de que seus amados filhos a enganaram mais do que ela. Agora que eles estão além da parede do penhasco, ela lhes deseja boa sorte. Emma, Ray e as outras crianças de Gracefield começam sua jornada para encontrar um lugar seguro para viver. Após um exame mais detalhado da caneta, Ray mostra a todos o código Morse escondido. Ao pressionar a tela, Yolda digita a senha necessária para a tela que exibe uma nota deixada por minutos. Ela é uma nota deixada por Minerva, mordendo-os até o local para onde precisam ir. Todos dizem que é graças a Norman deixar-lhes a caneta que eles serão capazes de ir para seu porto seguro.
Enquanto isso, demônios que foram enviados para rastrear o gado desaparecido de Gracefield estão à procura das crianças. À medida que a noite continua, as crianças continuam a seguir seu caminho até serem detidas em seus rastros por um demônio selvagem que as persegue por toda a floresta. Dawn e Yolda fazem o sinal para que seus grupos se dividam em dois, enquanto Emma e Rei correm atrás do grupo. O demônio é pego em um ramo de árvore arqueada, golpeando-o e confundindo-o por um curto período de tempo. Quando o trio respira após escapar do monstro, eles tropeçam em uma armadilha chamada Lapina, onde cair dentro dele significa nunca mais voltar a sair. Rei decide então fazer seu objetivo de fazer com que o demônio o siga onde ele o prenderá nas videiras. Rei começa então seu plano, fazendo com que o monstro o persiga. Entretanto, seu plano é cortado pelos caçadores que o procuram. Sabendo que ele só será capturado, Rei decide enganar os caçadores dizendo-lhe que estão todos mortos, exceto ele, e distraí-los. Logo após um apito de chamada é feito pelos perseguidores, sinalizando que uma criança foi encontrada. Emma então explica que vai verificar a situação e que todos devem continuar a ir a favor do vento. No entanto, quando ela se dirige para o vento, de repente ela desmaia devido à ferida na orelha que se abre mais uma vez. Assim como Anya examina, alguém à distância os leva à segurança. Durante isto, Rei continua sua fuga dos perseguidores. Eventualmente, ele fica encurralado e desaba no chão. Quando ele está prestes a ser levado, ele é subitamente levantado e levado por outra pessoa. Mais tarde, Rei acorda ao lado de uma lanterna e de uma cama macia improvisada. Levando a lanterna do seu lado, ele vagueia até encontrar Emma dormindo em um quarto próximo e vai acordá-la. Ela acorda feliz ao ver Rei novamente. Como o Rei é explicado ao que aconteceu com Emma e o grupo, eles discutem a possibilidade de serem resgatados pelo grupo de Minerva. De repente, a mulher mascarada de antes vem ver a Emma e fica aliviada ao vê-la acordada e acordada. Enquanto ela os leva para jantar com eles, Rei faz a descoberta chocante de que o homem e a mulher que salvou são na verdade demônios, e que eles nem sabem quem é Minerva. Emma e Rei confrontam os dois demônios agora conhecidos sobre o que fizeram com seus irmãos, levando Emma a pensar que Mujika os cozinhou e os preparou para o jantar. Sem dar nada, Mujika simplesmente não lhe diz nada, pois Sanju abre espaço para que ela fuja. Rei segue atrás dela, Sanju e Mujika entram logo depois e pedem desculpas a Emma por não lhe contar muito. Em resposta, ele pede desculpas também, agradecendo-lhes por salvarem o resto das crianças. Uma vez que todos, exceto os três, estejam dormindo, Emma e Rei fazem suas perguntas. Eles perguntam por que não as estão comendo. Sanju responde com sua religião e suas restrições dietéticas. Eles então perguntam o que aconteceu com os humanos há 30 anos com base em suposições de livros que encontraram em nome de Minerva. Sanju é rápido em dizer-lhes que os seres humanos não têm sido livres neste mundo há 1000 anos e têm sido apenas gado desde então. Há 1000 anos, foi feito um acordo entre demônios e humanos devido a uma guerra contínua entre eles. Os demônios originalmente caçavam humanos para se alimentarem. Em resposta, os humanos começaram a ripostar. Mais demônios foram mortos do que humanos comidos. Devido à quantidade de medo e ódio entre os grupos, os humanos prometeram não caçar mais demônios se os demônios não comessem mais humanos. Para manter o acordo em ordem, os humanos deram aos demônios outros seres humanos para propositalmente pagarem o pão e manterem como gado. Desde então, o mundo humano e o mundo demoníaco têm sido mantidos separados e as crianças do gado ficaram presas no mundo demoníaco. Mais tarde, Sanju dá às crianças instruções sobre para onde elas querem ir e explica que serão necessários 6 dias no total. Durante os 6 dias de viagem, as crianças são ensinadas sobre ervas pela Mujika e a colheita de frutas e materiais pela Sanju, assim como o mapeamento e o uso de armas como arcos e flechas. 6 dias se passaram e elas puderam finalmente ir para o abrigo. Antes de Mulher Mujika dar o amuleto a Emma e esse amuleto protegerá Emma se ela o segurar e depois disso Emma se despedirá deles. Eles finalmente encontraram a entrada e foram para o abrigo. Emma abriu as luzes mas ninguém está lá, a não ser o Sr. Minerva deixou uma carta dizendo que o abrigo é para as crianças. Rei encontrou um rádio na sala do monitor. Com este rádio, eles podem aprender sobre o que está acontecendo na casa. Então Emma, Rei, Dawn, Gilda, Anna e Nat saíram para tocar o rádio e o rádio disse que tudo é normal na fábrica 1 e na fábrica 4. Emma, Rei, Dawn e Alicia foram para uma sala secreta e ouviram que o telefone estava tocando. Emma atendeu o telefone e quem estava ligando era William Minerva, mas suas esperanças foram um pouco abaladas por Rei que explicou que se tratava de uma gravação. Em vez disso, a gravação de Minerva explica suas intenções em fazer isso porque ele viu inúmeras crianças serem demônios sacrificados e não podia mais suportar isso. Assim, começou um abrigo nas suas costas para crianças que se tornaram conscientes do que estava realmente acontecendo. Ele deixa o resto das crianças e deixa um mapa na caneta intitulado Futuro. Se eles quiserem ir para o lado humano do mundo e a gravação terminar. De repente, uma explosão é ouvida no poder do abrigo e deixa os dois metamorfos da noite inconscientes. 2 homens entram no abrigo com armas de fogo e patrulham o lugar à procura das crianças, desconhecendo que elas escaparam e se esconderam nas cavernas. O grupo corre para escapar de seus captores apenas para que eles caiam dos buracos acima. Emma e Rei empurram um deles para baixo e escapam por outro caminho. Uma vez na superfície, eles reúnem as crianças e ordenam que elas corram para a floresta. No entanto, se a floresta for bloqueada por um grupo de soldados armados que tem todas as crianças armadas prontas para puxar o gatilho, o demônio que as crianças encontraram há alguns dias atrás andava pela área e depois mata todos os soldados.
Rei atira em um dos olhos, deixando-o contorcido de dor. O demônio e o rei perseguem as crianças mais uma vez enquanto todos eles se dividem na escuridão da floresta. De volta à prisão, um dos demônios segurava uma flor da morte e estava planejando usá-la em Isabela após um debate acalorado com seus chefes, devido à variedade de opções que tinham sobre ela. Ele decide fazer um acordo com ela. Ele lhe dará liberdade, algo desejável se ela conseguir trazer de volta todas as crianças, vivas ou mortas. Após o ataque ao abrigo, um grupo de crianças disfarçadas de demônios se dirige a uma cidade próxima, sob a égide de homens de negócios. Eles descobrem que a maioria da população é amarga e pobre devido à nobreza que toma quase todas as partes da carne humana. Em um templo abandonado não muito longe da cidade, as crianças vivem em residência temporária enquanto Emma e Rei descobrem o que fazer após o ataque. No dia seguinte, Tom e uma das crianças revelam suas fantasias de demônio ao grupo e imploram que Emma as leve com ela para a cidade. Emma se opõe inicialmente, mas cede quando Dom decide levá-los de qualquer maneira. De repente, um velho demônio emerge das sombras, não consegue reconhecer as crianças devido à cegueira e acredita que são crianças demoníacas que estão de passagem. Ele começa a rezar por sua espécie e deseja que tudo se torne melhor para eles. Desejando que a cidade prospere novamente, ele parte. Nas favelas da cidade, dois demônios olham para seus parentes se deteriorando e se preocupam que não sobreviverá nos próximos dias. Um deles acredita que as crianças que fogem do campo de graça ainda estão à solta e podem possivelmente estar na cidade. E se eles os pegarem e os alimentarem vivos, seus parentes sobreviverão e serão curados de sua doença. De volta à floresta, Tom mostra ao grupo seu método de fisgar o peixe pegajoso. Uma vez terminado, eles decidem enganar a Emma para ir à cidade e obter algum tempero lá. Entretanto, uma vez no mercado, os dois chocam com os mesmos demônios que os procuravam por acidente. A princípio pedindo desculpas por este encontro, os demônios começam a sentir o cheiro de carne humana e acreditam que estavam carregando um pouco, mas ao invés disso encontram peixe. Em pânico, os dois correm e os demônios dão perseguições por toda a cidade. Emma e Rei observam dos telhados antes de serem perseguidos por outro grupo de demônios. Assim que ambos os grupos perderam seus perseguidores, eles saltam de volta e tentam navegar de volta para o templo. Somente para os dois demônios originais encontrá-los, e então outro grupo de demônios segura Emma e Rei no ponto da espada. Enquanto o primeiro grupo tenta dissuadir o segundo de não matar sua pedreira, eles não notaram outro demônio aparecer atrás deles e cortá-los ao meio, surpreendendo Emma e Rei. Enquanto esperava suas mortes, ele diz o nome de Emma e declara que os encontrou e eles descobrem ao choque e horror deles que o demônio por trás do mastro é Norman. De volta às ruínas, Dom Gilda e os outros estão todos chocados ao ver Norma na frente deles. Norma explica que ele foi levado para um laboratório chamado Lambda em vez de ser apenas sacrificado. Ele testemunhou crianças sendo drogadas, experimentadas e mutantes em si mesmo sendo testado algumas vezes. Ele foi capaz de escapar com a ajuda de um defensor da Minerva. Algum tempo depois, ele foi capaz de desenvolver uma droga que degenera os demônios e os devolve a um estado primário. Recordando o objetivo de Emma, ele começou a produzir a droga em massa para torná-los primordiais e exterminar os demônios completamente e construir um mundo humano para eles mesmos para que não vivessem mais com medo. Enquanto todos apoiam seu plano, Emma está começando a se sentir insegura. Emma confessa que não quer matar demônios, pois isso não os tornaria melhores do que os demônios em primeiro lugar. Ela busca uma rota de passagem, embora aceite que isso nunca vai acontecer. Na floresta, Rei procura um esconderijo de que Norman lhe falou. Uma vez lá, eles são saudados por Ciclo, Bárbara e Vincent, os co-conspiradores adultos de Norman, e o informam que Norman está fora e voltará em breve. Norman chega e acena para o exterior antes de se dirigir a seus amigos. Ao introduzir a droga, Rei revela que alguns demônios não irão degenerar com a droga e Norman curiosamente os questiona e se enfurece após ouvir que os demônios que o grupo encontrou ainda estão vivos. Reagindo com raiva ao nome de Mujica, Norman recorda suas façanhas que se estendem por 700 anos atrás. Originalmente, um salvador de uma cidade fora de si deveria transformar qualquer um em um demônio não humano que come, fundindo seu sangue por qualquer meio e pode criar demônios através de sua sã composição. As palavras logo se espalharam pelo mundo demoníaco e ele se tornou próspero por um tempo. Entretanto, o rei descobriu e levou a cabo um genocídio de demônios que carregavam o sangue de Mujica para manter os demônios na linha e não ser derrubado ou ter qualquer cupê deles. Estes eventos desencadearam a guerra demoníaca humana contra a promessa logo após o Mujica ter desaparecido na obscuridade, sem saber de todos que ela estava em fuga desde então. Norman desmerece Emma por sua maneira de pensar e resolve matar Mujica e Sanju para que nada se interponha no caminho de seu plano, apesar dos protestos de Emma em contrário. Ele foi enviado, todos os portões foram destruídos, Minerva e seus apoiadores foram todos exterminados, e o único caminho para o mundo humano é exatamente onde tudo começou. Grace Fieldhouse, Miles debaixo dela. Emma faz um acordo de última hora, ela vai encontrar Sanju e Mujica em uma semana e ele tem que parar seu plano. Após uma breve discussão com Time, Norman relutantemente concorda e dá a seus antigos amigos 5 dias para encontrá-los. Elsie continua com seu plano. Ele os vê fora e desce as escadas até o porão. Ele declara que o plano ainda está de pé e os matará a todos quando trouxerem os dois demônios até ele. Dom e Gilda se juntaram a Emma e Rei para rastreá-los e trazê-los para Norman, bem como para mantê-los fora de problemas. De volta à base, no entanto, Norman sofre um ataque de tosse e se lembra da noite de seu embarque. Norman se lembra do que aconteceu nas instalações especiais.
Ele não acabou sendo sacrificado no dia de seu embarque. Um homem chamado Peter Hatrie o recebeu e disse que queria que Norman o ajudasse em sua pesquisa. Norman foi às instalações onde fez testes e foi capaz de responder corretamente a cada pergunta. Cislo foi injetado com várias mutações, Bárbara foi torturada, Azzy foi acorrentado a uma parede e Vincent foi experimentado com sua cabeça. Durante sua estadia, Norman fez um plano para escapar da instalação e conseguiu levar explosivos para uma bola que ele estava fazendo. Uma noite, ele acionou A e teve sucesso em seu plano e liberou os prisioneiros sobreviventes, incluindo os 4 que os funcionários sob seu comando, e recebeu uma caneta de um homem antes de morrer com seus ferimentos. De volta ao tempo presente. Na floresta, os 4 são perseguidos pelo demônio selvagem. O demônio foi derrubado por Rei atirando no olho enquanto Emma desmaiava de exaustão. Ela quase foi comida, mas Sonsu a mata. Aliviados de terem encontrado Sonsu e Nujika, eles tentaram trazê-los para Norman, mas foi tudo em vão, como Norman e seu grupo avalia a aldeia. Eles fizeram uma bomba e a aldeia demoníaca e espalharam a droga que os degenera e começaram a atacar uns aos outros. Os 2 jovens demônios doentes saíram de sua casa para fugir e Norman entrou pessoalmente na aldeia demoníaca para massacrá-los. Uma pequena menina demoníaca tenta escapar da ira de Norman em busca de seu avô. O mesmo demônio que muitas vezes reza para que as coisas melhorem. Assim que ele voltou, viu o vilarejo arder. Percebendo o que está acontecendo, ele tenta encontrar a neta dela. A droga chega até eles e o pequeno demônio degenera, mas seu avô não. Percebendo que ele é um descendente das infusões de sangue de Nujika, ele tenta matá-los. Norman então vê a carnificina de seu grupo como forjada sobre os demônios e começa a ter alguns arrependimentos. Antes de se juntar e se preparar para a batalha, Emma e Rei tentam convencer Norman de como eles ainda podem escapar sem matar os demônios. Ele quebra o choro na frente de Emma, esmagado pelo sofrimento de sua experiência e suas decisões precipitadas com base no tempo que lhe resta. Nujika veio e deu o copo com sangue ao demônio feminino, instruindo-a a espalhá-lo a todos para que eles não degenerassem novamente. Bárbara tenta matar o demônio que se vê nelas e sofre uma enxaqueca por causa disso. Zazie acusa o demônio, mas Norman diz a ele para parar. Bárbara recupera sua compostura e responde que Norman é mais importante do que a vingança. Nujika viu os 2 jovens demônios e lhes deu o copo cheio de sangue antes de voltar para o templo. Uma feira, Tom e Lanian correram para Rei em pânico e o informaram de que Phil e outros estão prestes a serem enviados para fora. Sem saberem. Foi uma armadilha montada por Hatcher em sua mais nova avó Isabela. Hatcher explica seu plano de expandir o desenvolvimento baseado em tambores para outras fazendas, demolindo a necessidade de fazendas de alta classe como Gracefield. O demônio concorda com o plano, mas faz com que Hatcher mantenha algumas das fazendas abertas para que possam fornecer aos plebeus. Norman percebe que eles estão planejando mudar para fazendas estilo Lambas mais cedo do que o esperado e Emma tenta desesperadamente fazer um plano para resgatar Phil em seu grupo, apesar da suspeita de Rei de que é uma armadilha. A pequena demoníaca dá um pedaço da promessa feita a Emma. A caneta mostrava plantas do interior e exterior das casas do Gracefield, mostrando o portal para o mundo humano, bem como uma receita para a cura de todos os efeitos colaterais devido às drogas que foram usadas em Norman e seus outros amigos. Emma, Rei, Norman e as outras crianças decidem voltar ao Gracefield para salvar Phil e os outros. Entretanto, enquanto todos estão dormindo, Vincent é visto fazendo uma chamada de rádio para Gracefield com Isabela pegando do outro lado. Emma, Rei e Norman planejam uma invasão em Gracefield para resgatar Phil e mais 119 crianças junto com ele. Eles planejam lançar balões de ar quente e largar uma droga demoníaca assassina nas fazendas. Entretanto, Vincent denunciou as informações da base de Peter Hatrie, permitindo que Isabela atualizasse sua segurança para lidar com a invasão. Com a intenção de capturar Norman e matar todos os outros, Hatrie dá luz verde à operação. Enquanto isso, Phil, Simon e outras crianças da fazenda são instruídos a se prepararem para serem enviados para fora. Logo depois, as crianças da Lambda começam a se infiltrar no Gracefield através de balões de ar quente. No entanto, os balões de ar quente eram engodos plantados para explodir no impacto com o solo, permitindo que os co-conspiradores de Sanju e Norman o atacassem e o matassem de cima. Eles conseguem entrar e atacar os demônios que vêm lá com bombas de fumaça. Vincent entra na rede zomba de Hatrie por cair na armadilha, e os demônios observam Emma sabotar o sistema de CFTV. Uma vez que as luzes foram desligadas, Jomel leva as crianças até o elevador enquanto Phil distrai as mulheres com as malas, fazendo com que elas tropecem e percam a oportunidade de pegar as crianças. O grupo segue para o elevador onde todos se reúnem. No entanto, a reunião foi curta enquanto os criadores apontavam o SMG para eles. Isabela zombou das crianças de volta. Hatrie aceita a derrota das crianças e lhes pede que se retirem e se rendam. Como Hatrie está prestes a matar Emma, Isabela se vira contra Hatrie e aponta sua arma para as costas dele, todos seguindo sua liderança, apesar de estar em desvantagem em número e com mais armas. Hatrie ainda acredita que está seguro e já ganhou devido à vinda de reforços, porém os reforços foram despachados por civis da cidade demoníaca junto com Mujika, Sanju e Vil, em uma revolta contra as fazendas. Vil invade a câmara do elevador e declara guerra a Hatrie depois e durante séculos de fome e opressão por parte dos demônios governantes e humanos. Como Isabela está prestes a matar Hatrie, ele puxou uma faca e terminou sua vida lamentando o assassinato de seu irmão, que não é outro senão William e Irva. Com Hatrie morto,
Os moradores de Gracefield podem finalmente ir para o mundo humano, que desce o elevador até uma árvore como uma porta marcada com a coruja de Minerva. A caneta enfia a caneta em um dos olhos da coruja quando a porta se abre e eles caminham para o vazio desconhecido. Ao desaparecerem, Emma, Hayden e Norman revela que estão permanecendo no mundo demoníaco. Os co-conspiradores de Norman se juntam para resgatar seus companheiros deixados para trás. Don e Guild acabam indo para o mundo humano a fim de ajudar a cuidar das crianças mais novas ao lado de Isabela. As portas começam a fechar e Phil sai correndo para abraçar Emma uma última vez, prometendo vir e pegá-los caso demorem muito. Eles acabam em Nova York, onde são ajudados pelas pessoas de lá, apesar de os humanos e o mundo demoníaco afirmarem o contrário. As crianças finalmente chegam onde as roupas normais vão para a escola e vivem suas vidas como crianças normais. De volta ao mundo demoníaco, todos os outros cruzam ao longo de áridos desertos e cadeias montanhosas, encontram crianças do que parecem ser outras fazendas e as salvam. Finalmente chegam à capital depois de passar por um campo de batalha devastado pela guerra e Mujuka é capaz de compartilhar seu sangue com outros demônios e receber elogios por seus esforços. De volta ao mundo humano, muitos anos se passaram e todas as crianças cresceram. Na periferia de Nova York, Phil se reúne com Emma pela última vez, tendo tido sucesso em sua missão. O fim. Se você gostou do vídeo, não deixe de gostar, compartilhar e subscrever mais. Até a próxima vez.